Hoje eu vou analisar e comentar um pouco sobre Dark e as principais características narrativas e estéticas da série. Primeiramente, Dark foi escrito e dirigido por Jante Friese e Baran Bo-Odar. Eles são um casal, se conheceram na faculdade, inclusive. O Baran Bo-Odar e ela fizeram cinema em Munique e o Bo-Odar ele trabalhou bastante tempo na TV alemã e ele traz um pouco dessa estética para a série, que eu vou comentar depois. Mas em 2015 eles fizeram Os Invasores e alcançou o topo das bilheterias do cinema alemão. Chamou bastante atenção da Netflix e eles conseguiram trocar uma ideia para conseguir a licitação para a primeira temporada da série. Eles conseguiram cerca de 20 milhões, o que é até baixo comparado com o episódio de Game of Thrones, por exemplo, é cerca de 15 milhões. Então eles lançaram a série em 2018 e ela foi bem recebida. Ela fez sucesso em mais de 190 países e foi o programa não inglês mais visto, chegando a ganhar até o Grammy Preis, o prêmio da TV alemã de maior prestígio. Dark foi a primeira série alemã da produtora em si, da Netflix. E em 2018 ela tinha 128 milhões e hoje, em 2021, ela já tem cerca de 200 milhões de assinantes. O que deixou mais famosa a série, ao meu ver, foi o enredo em si, por oferecer muitos plot twists e ser bem denso. Mas eu nunca mais vou conseguir falar que uma série tem personalidade própria, Robert, depois da aula de 6 histórias que Hollywood conta há mais de 100 anos. E apesar dela ainda fazer parte desse modelo hegemônico dos blockbusters, ainda acho que ela segmenta bastante o público pelo conteúdo. Em tempos de pandemia, onde a ciência é constantemente atacada, acho que a gente ainda tem bastante canais alternativos de comunicação que falam sobre ciência, filosofia e outros conteúdos que antes só ficava mesmo no meio acadêmico, mas com a democratização da internet a gente consegue ter esse gostinho a mais hoje em dia, né? E ela me lembrou bastante esse paralelo de que nem Matrix, que na época dos anos 2000 ali se falava bastante sobre meios de programação e inteligência artificial, da realidade ser realmente uma simulação. E recentemente, há pouco menos de 10 anos, em 2013, a gente fez a descoberta do bóson de Higgs no LHC, a partícula Deus no acelerador de partículas. E em 2016 a gente fez a aprovação das ondas gravitacionais. Então acho que a série faz um pouco de apologia a isso e a esses eventos e como isso teria ações e impactos no destino de outros personagens além das 4 famílias principais. A série teve um total de 72 atores no casting, que eu acho que deu um trabalhão, e alguns deles são famosos da Alemanha, o que ajudou até posteriormente a se promover com a Netflix. O começo da série ele é um pouco mais paradão, mas isso eu acho que se dá pela densidade que eles vão dando para cada personagem individualmente nos episódios da primeira temporada, por exemplo, até chegar a um ponto que você começa a prever o comportamento dos personagens e os próximos passos deles, e como essas 4 famílias estão interligadas. Então a série bebe de muitas fontes de inspiração, como arte, filosofia, ciência e até cultura pop. Os acontecimentos absurdos que vão acontecendo na série sobre viagem do tempo e outros paradoxos, eles são explicados pelos grandes filósofos e cientistas alemães, como Schrödinger, Heidegger, Einstein e até mesmo Nietzsche, que logo no início da série eles mostram um trechinho que é: as pessoas vivem 3 vidas. A primeira termina com a perda da ingenuidade, a segunda com a perda da inocência e a terceira com a perda da própria vida. Acho que remete muito ao livro do Zaratustra, do Nietzsche, que fala sobre o camelo, o leão e a criança, sobre os 3 estágios da vida. A série fica amarrada mesmo em 4 famílias em uma cidade pequena. Um personagem de uma das famílias, ele volta no tempo sem querer e acaba causando um apocalipse, que é o que a série faz a gente acreditar nesse primeiro momento, que depois é desconstruído. E o aparecimento de 2 espécies de messias, que seriam o Adão e a Eva, fazendo referência diretamente à Bíblia. E eles têm 2 ideias de mundos diferentes e como ele deveria ser. Como a série utiliza 3 tempos para explicar esses acontecimentos pra gente, que seria 2019, 1986
e 1953, a parte estética ajuda a gente a entender muita coisa do que está acontecendo. O que eu acho que me deixou mais maravilhado é o tanto de informação e complexidade que o pessoal do planejamento conseguiu encaixar na série e todo o cuidado estético que eles tiveram com isso. No próprio documentário eles falam que todo set eles tinham que lembrar os personagens, o que tinha acontecido, o que iria acontecer, para não ficar muito confuso para eles mesmos entenderem. Algumas cenas dos anos 80 eu acho que eles usaram de referência muito o próprio Chernobyl, que foi da Netflix, a série, e também Stranger Things, que apesar da série ainda ter um aspecto não muito alegre, mais penumbra, bem cinzinho, pouco contraste, quando eles mostram 1980, aparecem umas cores um pouco mais saturadas, um pouco mais vivas. Boa parte da série ela utiliza efeitos gráficos e entra bastante naquele conceito que foi falado em aula sobre a busca pelo real e esse aprimoramento pelo 3D, que apesar dos efeitos práticos que eles usam, os gráficos também são essenciais. A série faz referência a ela mesma em muitos momentos, como uma espécie de déjà vu, principalmente em objetos, figurino, enquadramento. O que ao decorrer da série vai explicando pra gente que também existe um outro universo nesse sentido de dualidade. No documentário deles, o próprio diretor de fotografia conta um pouco pra gente sobre como ele fazia a escolha das lentes. E o que me deixou muito impressionado é que ele tinha uma variedade absurda de escolhas que ele poderia fazer, que é muito diferente da nossa realidade aqui no Brasil. Mas então ele fez uma quantidade imensa de testes e o comportamento da ótica daquela lente em cada cena específica e ambiente, e também toda a parte de iluminação que ele teve que escolher para cada época. Era estimado no início cada diária de filmagem dar cerca de 4 terabytes de dados das filmagens. Só que com o decorrer da série, eles viram que eles acumularam cerca de 700 terabytes por dia de filmagem, o que foi um grande desafio, e eles também tiveram que pedir ajuda da ARRI para fazer esse gerenciamento de dados. Boa parte do design de som eles fizeram Foley, não gravaram diretamente, principalmente a parte de ambientes. Eles foram criando várias camadas, por exemplo, inseto, vento, e para cada época específica também. E acho que mesmo o mundo voltando a ser mundo, por assim dizer, eu considero o cenário um pouco otimista, assim, principalmente por a gente ter acesso e hoje em dia não ser tão mais difícil ter a atenção de alguém, como a Netflix, por exemplo, e esse tipo de conteúdo ser mais compartilhável nos dias de hoje do que nos anos 2000, por exemplo. Mas é isso então, Roberto. Desculpa se ficou muito confuso. Há mais de um ano que eu não faço uma apresentação assim. Mas é isso então.